Ora, a Edmara Cacilda Matias Antônio nasceu aos 17 de agosto. Ela tem 16 anos, vive cá no Lubango e é estudante da 12ª classe no Complexo Escolar Madre Trindade, onde cursa Ciências Econômicas e Jurídicas. Dizer que a Edmara é vice-presidente da associação, é escritora, é autora da obra Só Se For Sumiço, para dar o ênfase àquilo que o nosso coordenador dizia sobre ter obras, e é sobre ter obras que nós falamos aqui. Queremos ouvir, Edmar, Só Se For Sumiço, podes mostrar um dia, chega aqui e diz a minha obra. Estamos abertos, eu sei que vocês também querem ler. Além disso, ela é poetisa, é roteirista, comunicadora e apaixonada por desafios e palavras. A Edmara, hoje, nesta primeira meia-final onde defrontou a crise, ela trouxe um tema bastante pertinente e nos levará a uma reflexão interessante. O tema da Edmara é o perigo das certezas absolutas. Melhor do que eu, ela consegue vos dizer o que é que preparou e, por favor, aplausos para Edmara Antônio. As grandes tragédias da humanidade não começaram com perguntas. Começaram com respostas inquestionáveis. Em 1633, um homem foi levado diante de um tribunal e obrigado a negar aquilo que os seus próprios olhos viam no céu. Esse homem chamava-se Galileu Galilei. O seu crime? Afirmar que a Terra gira em torno do Sol. Mas hoje nós sabemos que o verdadeiro perigo não estava na dúvida de Galileu, mas na certeza absoluta daqueles que o julgavam. Prezada mesa de jurados, estimados convidados, familiares e amigos e queridos colegas concorrentes, quero reiterar os votos de bom dia. Bom dia. Edmara Cacilda Matias Antônio é o nome pelo qual eu respondo. Sou estudante finalista do curso de Ciências Econômicas e Jurídicas no Complexo Escolar número 1841, Madre Trindade, onde desempenho a função de vice-presidente da Associação dos Estudantes. Ao longo da história da humanidade, encontramos inúmeros momentos em que novas ideias são rejeitadas, silenciadas ou até mesmo perseguidas. E é exatamente sobre este fenômeno que hoje vos convido a refletir. O perigo das certezas absolutas como ameaça ao crescimento pessoal, ao aprendizado e à sociedade. Antes de mais, importa compreender algo fundamental. Ter convicções não é um problema. Ter opiniões também não. O problema começa a surgir quando uma convicção deixa de aceitar questionamento. Quando uma ideia deixa de ser discutida e passa a ser imposta. Quando uma certeza torna-se um dogma. Dogma é uma crença considerada verdade inquestionável que não aceita questionamento, revisão ou até mesmo crítica. E é nesse momento em que a certeza deixa de ser uma força e passa a se tornar um perigo. Mas este perigo não surge de forma repentina, ele começa de forma silenciosa no indivíduo. Imaginemos um aluno da 7ª classe. Ele recebe uma definição. Memoriza, repete e acredita que já sabe. Mas não questiona, não aprofunda, não compara. E o problema não está nele, está no facto de que ele vai crescer, no facto de que ele pode crescer sem nunca desenvolver a capacidade de questionar. Porque se ao passar do tempo ele não aprende a questionar, torna-se mais tarde um adulto que apenas repete e não pensa por si só. Já na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates desafiava ou provocava os seus discípulos com uma frase que atravessou os séculos. Só sei que nada sei. Mas como pode um dos maiores pensadores da história afirmar que nada sabe? Mas Sócrates, ao declarar isso, ele não declarava isso como um sinal de ignorância literal, mas como uma prova de consciência, porque admitir os limites ou reconhecer os limites do nosso conhecimento é o primeiro passo para aprender. Quem acredita que já sabe tudo, deixa de procurar. E quem deixa de procurar, deixa
de crescer. No entanto, este problema acompanha esse indivíduo ao longo da vida. Com o tempo, ele cresce, entra no sistema de ensino, recebe novas informações, aprende mais conteúdos, mas continua sem questionar. E é aqui que este problema deixa de ser apenas pessoal e começa a afetar o próprio conhecimento. Porque onde não há questionamento, não há pensamento crítico também. E sem pensamento crítico, não existe um verdadeiro conhecimento. Há apenas repetição. Séculos depois, o filósofo francês René Descartes desenvolveu aquilo que ficou conhecido como a dúvida metódica. A dúvida metódica é um método simples onde nós questionamos as nossas certezas para descobrir quais realmente resistem ao exame da razão. Portanto, para Descartes, a dúvida não era fraqueza intelectual. Pelo contrário, era um caminho para construir um conhecimento mais sólido. Todavia, a dúvida, em outras palavras, a dúvida não destrói o conhecimento, ela fortalece-o. E essa lógica também é encontrada na ciência. O filósofo da ciência, Karl Popper, defendia que uma teoria só é verdadeiramente aceita como científica se esta puder ser testada e até contrariada. A isso chamamos de refutação. Refutar significa demonstrar que uma ideia pode estar errada. Assim, se uma teoria não admite a possibilidade de erro, então já não é mais ciência. É apenas crença. E esse indivíduo, isso não acontece, apenas na escola. Acontece também na nossa cultura. Quantas vezes nós ouvimos, a nossa família é assim mesmo, ou a nossa tradição é assim mesmo, ou a nossa família sempre foi assim. E aceitamos, sem perguntar porquê. Mas questionar não significa desrespeitar, é compreender. Porque quando nós não questionamos, começamos a replicar práticas sem entender. E não conseguimos explicar aquilo que nós defendemos. E dessa forma tornamos-nos vulneráveis a ideias erradas ou até mesmo, desatualizadas. E esse indivíduo que não pensa, esse indivíduo que não desenvolve uma consciência crítica, esse indivíduo que não questiona, entra na sociedade, torna-se referência, torna-se profissional, torna-se parte de um sistema. E é aqui que o problema atinge um nível mais perigoso. A pensadora política Hannah Arendt alertava que um dos maiores riscos que uma sociedade pode viver é quando as pessoas deixam de pensar criticamente. Pensamento crítico significa algo muito simples. É a capacidade de analisar ideias antes mesmo de aceitá-las. E, no entanto, quando esse pensamento crítico deixa de existir, o erro espalha-se. E quando muitos indivíduos assim se juntam, forma-se uma sociedade que não pensa, mas que apenas repete o pensamento alheio. A filosofia também confirma isso. O psicólogo Solomon Asch realizou uma experiência simples onde ele pediu que um grupo de pessoas identificasse num quadro as linhas iguais. A resposta certa era evidente, mas a maioria, de propósito, dava uma resposta errada. O que aconteceu então? Aconteceu que os participantes começaram a duvidar daquilo que eles mesmos viam e passaram a dar a resposta da maioria simplesmente para concordar com o grupo. Este experimento revela algo inquietante. Às vezes, nós não paramos ou não deixamos de pensar porque não sabemos, mas para seguir os outros. E é aqui onde deve surgir, ou que pelo menos surge, a pergunta mais importante. Quando que, afinal de contas, uma certeza torna-se perigosa?
Ela torna-se perigosa quando não aceita perguntas, quando não admite estar errada e quando impede novas ideias. E quando isso acontece, o crescimento pessoal estagna, o conhecimento enfraquece e a sociedade não evolui. A sociedade não evolui. Portanto, ao longo desta reflexão, Sócrates ensinou-nos a reconhecer os limites do nosso conhecimento. Descartes lembrou-nos ou mostrou-nos que a dúvida pode ser um caminho para a verdade. Karl Popper lembrou-nos que o conhecimento também deve admitir o erro. Hannah Arendt alertou-nos sobre o perigo de abandonarmos o pensamento crítico. E Solomon Asch mostrou-nos que a pressão social pode calar até aquilo que nós sabemos ser verdade. E talvez por isso o verdadeiro progresso não pertença àqueles que dizem eu tenho a certeza absoluta, mas àqueles que têm a coragem de perguntar: e se eu estiver errado? Muito obrigada. Pelo conteúdo, é um tema que de facto abala, não é, as nossas certezas, as nossas convicções. Bem, no que diz respeito ao conteúdo lógico da dissertação da nossa querida oradora, primeiro cabe-nos dizer que não é cumpriu com alguns requisitos, trouxe aqui alguns autores, fez uma pesquisa, diríamos, mista, não é? Que envolve a parte qualitativa e a quantitativa, na medida em que, não é, trouxe alguns dados empíricos, sobretudo no que diz respeito ao aspecto psicológico, não é? Ao teor psicológico aqui do estudo de um grupo do psicólogo que citou. Isso é muito bom num concurso do gênero. Entretanto, eu penso que, Edmara, a dissertação careceu de robustez no que diz respeito à tua estrutura argumentativa. Veja aqui, não é, ao longo da apresentação, quer dizer, trouxe muitas ideias soltas, não é? Claro que isso acontece, mas não nos devemos esquecer que nós estamos aqui para, não é, apresentar uma tese, uma ideia, mas essa ideia deve ser sustentada por argumentos, não é? Por premissas, não é? Que são os princípios ou as bases da nossa argumentação. E eu sinto que faltou, ao longo da dissertação, faltou esse elemento. E, por conta disso, não é que, estou aqui a calcular o tempo, fez pouco tempo, não é? Apenas 10 minutos, não sei como é que estamos atualmente em termos de regulamento no que diz respeito ao tempo, mas faltou esse elemento. Poderia trazer mais dados, não é? Poderia tornar mais consistente, mais sólida a estrutura argumentativa. Percebi que faltou esse elemento, mas ainda está de parabéns porque traz um tema bastante pertinente. No fundo é o tema que dá início à filosofia, não é? Quando os homens começam a admirar-se do mundo, do universo, aí começa a própria reflexão acerca das coisas. Assim sendo, vamos aqui a algumas questões para ver se temos argumentos, não é, para sustentar a ideia que trouxe à tona. Edmara, eu começo pelo tema certezas absolutas. Certeza absoluta, não será isso um pleonasmo, uma redundância? Há certezas que não são absolutas? Certeza é absoluta, não querem dizer... O que quer dizer com certeza absoluta? Não estamos aqui num vício de linguagem? Acho que depois isso aqui o professor Piedade vai precisar na avaliação linguística. O que é isso de certeza absoluta? Tá bem. Só que já envolve absolutismo, né? Se não seria uma dúvida, seria representado também, talvez, pela palavra talvez. Mas neste caso, já que também entramos na corrente filosófica, uma certeza absoluta é uma certeza que não aceita questionamento ou que não permite dúvidas, que não permite novas ideias. É uma certeza dogmatizada. É assim e ponto final.
A isso é que eu chamo de, é o que eu trago como certeza absoluta. Nesse sentido, em tua opinião, Edmara, não existem certezas? Existem, aliás, todos temos certeza. Existem? Sim. É defensável afirmar que toda certeza deve ser passível de questionamentos? Em tua opinião? Sim, deve ser passível de questionamento. Porque dessa forma nós começamos a desenvolver o nosso pensamento. Na verdade, quando nós temos certezas e não questionamos, nós tornamos-nos indivíduos de alguma forma, como dizem, órfãos de pensamento ou desprovidos de conhecimento. Aí vamos associar a importância da literacia. Quando nós recorremos a vários recursos literários, nós temos como fundamentar, como rebater algum tipo de ideia. Quando nós aceitamos, recebemos uma definição, nós temos como, de alguma forma, encontrar metodologias, talvez de questionar ou de aprofundar e, por meio disso, criar alguma coisa que venha de nós. Dessa forma surgiram teorias, dessa forma pessoas inauguraram ciências até, ou áreas do saber, melhor dizendo, e por aí afora também. Edmara, em tua opinião, a verdade, vamos aqui explorar aqui o conceito de certeza, a verdade existe, em tua opinião? Existe a verdade, uma verdade objetiva, na qual todos nos devemos submeter? Existe? Existe. Por exemplo, o professor é um ser pensante, o professor duvida disso? Essa certeza, devemos questioná-la ainda assim? A pessoa deve questionar, mas ainda assim a pessoa vai ter certeza absoluta que o professor é um ser pensante. Não, a ideia de que o professor Eunício existe, certo? Sim. Deve ser questionada? Desculpa, professor. A ideia de que, segundo a qual o professor Eunício existe, Sim. deve ser questionada? Se o professor existe? Não, essa ideia. A ideia de que eu existo. De que o professor Eunício existe. Sim, já foi questionada. E começamos a falar que um ser, para ser existente, precisa ter matéria, precisa ter um peso e tantos outros fatores. Já foi questionada e até foi respondida. Daí que o filósofo Karl Popper defendia que uma ideia só é cientificamente se puder ser testada e contrariada. Daqui sabemos que o 2 mais 2 é igual a 4 e que realmente o professor existe. Só tem peso e ocupa espaço. Sim, a Edmara lembrou-me de um debate entre os céticos, não é? Os céticos diziam a verdade não existe. E um dos pensadores que acreditava, defendia que a verdade existe, afirmou que dizer que a verdade não existe não é verdade. Você disse que é verdade. Então, quer dizer, alguma verdade objetiva existe, certo? Porque depois, veja aqui, citou aqui casos de meninos que estão a fazer o primeiro ciclo, sétima, sexta. Não há um perigo, Edmar, em tua opinião, de se começar a questionar cedo. Veja aqui, adolescentes, estamos numa época, não é? O Pondé chama de geração mimimi, não é? Mimosa, que quer questionar tudo. Sim. Não acha que é um perigo começarmos cedo a questionar das coisas sem antes nos nutrirmos de conhecimentos, como citou aqui a questão da literatura, Sim. estudo? Não acha que é um perigo meninos da sétima classe quererem questionar, por exemplo, uma ideia, uma certeza, não é? Como está aqui a querer combater. Não acha um perigo isso? Pelo nível de mentalidade e cognição do menino da sétima classe, eu disse que o problema não está nele, porque ele ainda não tem essa capacidade. O problema está no facto de que ele pode crescer sem nunca sequer desenvolver a capacidade de questionar. E nessa altura, qual seria a estratégia para fomentar o pensamento crítico, não é? Na juventude, em tua opinião, já que estou aqui a Arendt e realçou a necessidade de se pensar sempre, não é? Sim. Pensamento crítico. Como é que se pode fomentar o pensamento crítico? Podemos começar por pesquisar por fontes. Nesse caso, vamos incluir a literatura. A leitura realmente abre a nossa mente, né? Se assim posso dizer. E também podemos começar por encontrar então a lógica naquilo que nos impedem de fazer. Em casa, os pais às vezes nos dizem, não faz isso. O problema não está no não fazer, está no porquê da não feitura. Às vezes buscar a razão nos ajuda a termos bases sólidas para defender até aquilo que nós, para defender aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós fazemos. Porque se não for desse jeito, nós somos indivíduos desprovidos mesmo de conhecimento. Até a nossa própria crença nós não conseguimos defender de alguma forma. Para terminar, na sociedade angolana, que certezas achas que perigam a nossa sociedade?
definidas por grupos, culturas, etc. Eu não vou especificar tanto, mas vou levantar a questão do tradicionalismo, as questões tradicionais. As questões tradicionais, de alguma forma, devem ser analisadas e estudadas desde o contexto antigo até o contexto atual. Também esse é um perigo, porque a certeza absoluta deve, eu acredito, se adaptar ao tempo e ao contexto também. Nesse caso, deve ser atual e também atuante, dependendo muito, né? Mas eu acho que deveríamos também, deveriam ser analisadas essas questões tradicionais que englobam a nossa sociedade. Ok, obrigado, Edmara. Obrigado. Um pouquinho aqui. Bom dia, Edmara. Bom dia, auditório. Eu começaria por parabenizar a Edmara, porque quem normalmente acata recomendações, né, demonstra-se uma pessoa séria. E eu estou lembrado que na primeira apresentação da Edmara, quem teve enquanto avaliador da oratória foi o professor Menezes, e ele passou uma recomendação. E apesar da Edmara não ter participado na demonstração das outras sessões, né, consegui ver que as recomendações que o professor Fio deixou, algumas foram acatadas, como por exemplo, a Edmara parece que não gosta de segurar o microfone, e foi uma das recomendações que o professor Fio deixou na apresentação passada, porque falou muito baixo, tinha a voz num volume muito baixo, mas hoje, mesmo tendo ignorado o microfone, conseguiu, pelo menos durante a apresentação, projetar bem a voz, e tanto que hoje o palco parece estar um pouquinho mais distante do público, né? Mas acredito que todo mundo conseguiu ouvir o que a Edmara preparou para nós. Mas eu já não senti isso no momento das perguntas e respostas, né? Senti que, enquanto respondia, voltou no nível normal, né, da sua voz, e falou um pouquinho baixo. Já não sei se todo o pessoal conseguiu ouvir as respostas que a Edmara deu. É uma recomendação, né? Caso passe para a próxima fase, talvez poderá já, né, acatar essa mesma recomendação, porque não tem necessidade de ignorar o microfone, pelo menos no momento das perguntas e respostas, porque já não está em movimento. Né? E eu senti que ignora um pouquinho mesmo o microfone, porque tem uma boa exploração do palco, e se calhar estar com o microfone na mão atrapalharia um pouquinho, uma vez que é de fio e está toda hora. E também já aproveito já para fazer uma chega nesse aspecto. Por acaso tem uma boa exploração do palco, conseguiu movimentar-se muito bem durante a apresentação, né? Já falei que a voz estava bem projetada, conseguiu cobrir a maior parte da sala, e gostei muito, por acaso, da sua entrada. Foi uma entrada muito, mas muito impactante, né? Conseguiu captar a atenção do público durante aqueles momentos iniciais, e isso fez com que todos nós prestássemos atenção só no momento já do decorrer da apresentação. Uma nota: a Edmara, quando tem um pequeno branco, né, recorre muito à palavra perdão, pede muito perdão. Eu tenho a impressão, né, nós aqui enquanto júri e o público, nós não sabemos nada da tua apresentação, e acredito que passaremos a saber quando a Edmara está ali a fazer a apresentação. Agora, a questão do branco e depois recorrer à palavra perdão, meio que quase que se tornava num vício de linguagem e tirava aquela elegância para falar após ter esquecido. Bons gestos, né? Por acaso tem gestos que acabam por dar mais impacto na mensagem que quer transmitir, e do resto, né, a apresentação foi mesmo muito boa. Está de parabéns, né? Procura só fazer aqui essas recomendações que foram deixadas, e do resto vamos seguir. E não queremos deixar, antes que entremos no que é nosso, não queremos deixar de recomendar que, embora tenha muita confiança na vossa capacidade
de memorizar, ter uma folhinha de uns 2 ou 3 centímetros, assim, curta, com os tópicos principais, ajuda muito. Eu digo sempre aos meus estudantes, ou dizia-o quando estive ainda a dar aulas, na altura da composição. Eles querem fazer composição e esperam que as ideias surjam enquanto forem escrevendo e tal. E eu dizia, não, assim vocês, quando eu digo escrevam em pelo menos 20 linhas ou 40, vocês não conseguem. Não conseguem. A imaginação não funciona exatamente assim. Vocês podem, digamos assim, imaginar os tópicos principais sobre a pobreza em Angola. O que é que eu preciso dizer? De fundamental, de importante. E vai fazer tópicos, são 5, 6, 7 tópicos. E já sabe que desenvolver cada um desses tópicos resulta em mais de 50 linhas. Não é verdade? Então, quando você aceita que poderá já se recordar disso e deixa de jogar com outras circunstâncias psicológicas próprias do palco. E nós recomendamos sempre, vocês não olhem para nós. E você dá-se conta de que cada vez que o estudante ou o candidato olha para o júri, torna para o seu discurso já com alguma timidez, com alguma preocupação e tal. E nós sempre nós estamos a avaliar, mas se puderem não olhar para nós, se calhar isso vos valia muito. E enfim. Então, se calhar numa próxima vez, não traga uma folha A4, mas um papelinho assim, um bocadinho mesmo e tal. Poderá condensar melhor o teu desempenho. Eu penso que precisa fazer assim. Quanto ao que tem a ver comigo, dizer que cometeu poucas falhas, pouquíssimas. Mas essas poucas falhas também, se calhar, podem ser avaliadas no contexto de uma apresentação curta que fez. Se calhar isso também tenha jogado. Dizer que as 3 anotações que tenho são simples. A primeira delas é uma pergunta que lhe faço. É conteúdo, ou podemos dizer conteúdo ou conteúdo? Conteúdo. Conteúdo ou conteúdo? Conteúdo. Conteúdo. Tá bem, então suponha que em vez de dizer diga mesmo contigo, como na oralidade da palavra parece sair coisa em todas as circunstâncias. Então seria conteúdo ou conteúdo? Conteúdo. 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 Mas esteja à vontade. Quanto ao I ou E, esteja à vontade. Conteúdo. Sabe qual é o problema? Está a usar também como acentuada a primeira sílaba. A dela não está aí. Então significa que mesmo que depois vai colocar o U, quer dizer, o agudo, não é para tornar, digamos assim, tônica a penúltima sílaba, também acentuou a primeira. Quer dizer, no fundo é como se estivesse a silabificar. A maior parte das pessoas fala mesmo assim, conteúdo ou conteúdo, e não é. É conteúdo, ou se quisermos usar o E, conteúdo. A sílaba acentuada é a penúltima. Descartes, claro, esse problema poderia ter passado pelo professor Eunício, mas é uma questão normal da língua. Dizer que, claro, não disse Descartes, disse Descartes. O S também não se pronuncia. Sim. É mesmo só Descartes. E afinal, Carte, aqui nós diríamos Cartes, é um lugar lá na França. Então esse 10 é mesmo que dizer do. O nome dele digamos assim, é Renatus. Renatus em francês, René. Em latim, René. Em francês, o nome dele é René. Esse Descartes é para dizer que ele é Descartes, como Miguel do Lubango, ou pronto, Miguel da Matala. Oh. Há um outro que é do Lubango, mas eu falo de mim, parece. Está bem. Então, por isso é que, mesmo o 10 que está no meio, pede-se que não se use, porque vai perceber que outras palavras que têm S no meio, do francês, o S se lê. Mas aqui não se lê, porque é uma junção. Esse 10 que estamos aqui equivale ao nosso do. Enfim.
onde e em que uma teoria onde defende, mas eu penso que onde é para espaço físico, espaço físico, ou até podemos, assim, em perspectiva, podemos também dizer que pode ser um espaço fictício, não é? Imaginário. Mas em todo caso, quando a situação não evoca um espaço como tal, qualquer que seja, físico ou imaginário, não é onde em que é o trabalho, por exemplo, esse é o trabalho em que defende, em vez de dizer onde defende. Quando, assim, para a sua própria vida, e sobretudo se tem alguma inclinação, não é, a ler coisas relativas à filosofia, o pensamento que geralmente, não é, durante o curso da sua apresentação, nos foi mostrando é o pensamento mais de cariz, não é social, é o pensamento social. Estou a dizer aqui que é o pensamento que, no fundo, quer mencione astros, ou outras coisas, situa-se num horizonte propriamente humano. E isso não tem a ver, por exemplo, com o pensamento técnico, com o pensamento matemático. O pensamento matemático é autoevidente. Aliás, disse teorema, não é? O pensamento matemático é pensamento teoremático. Quando se diz teoremático, significa que ele próprio tem em si as provas de que necessita, de tal maneira que não precisa que questionemos como um mais um. Um mais um é dois, não é? É dois. E sobre isso você não precisa dizer que... aliás, isso é absoluto. Isso é absoluto. E nem permite que se diga que, ao aceitarmos que seja absoluto, recusamos-nos ou remetemos a algum perigo. Como disse, são perigosas em verdades absolutas. Não. Quer dizer, nem todo tipo de pensamento. O pensamento social, no fundo, que é o pensamento histórico, o pensamento sociológico, o pensamento filosófico, o pensamento também teológico, enfim, que é o pensamento político, que é o pensamento social, é este. É este que precisa ser, digamos assim, fiscalizado. Quer dizer, a sua... se quiséssemos falar na linguagem de consultar, precisam que a sua metatextualidade se fiscalize sempre. Quer dizer, a metatextualidade é isso de você estar a dizer a verdade, mas continuamente ir justificando por que temos de aceitar que isso é verdade. Ou seja, é uma verdade, no fundo, que para ser sólida precisa manter perto de si a metodologia que a torna tal, que a torna verídica, não é? Enfim, e tal.